Olá, amados irmãos e irmãs. Dia 19 de março, sexta-feira, a Igreja nos convida a celebrar a solenidade de São José, esposo de Maria. Este ano, um ano todo dedicado a São José, o Papa Francisco nos convida a recordar que se comemora 150 anos em que São José é tido como padroeiro da Igreja Universal. Peçamos, portanto, a este grande homem, o homem do silêncio, mas que soube fazer a vontade de Deus como ninguém, que também possamos ter um coração dócil e sensível aos apelos de Deus. A antífona de hoje diz assim: Eis o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou a sua casa. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 1, versículos 16, 18 a 21 e 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando José acordou, fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, Papa Francisco escreveu então uma carta para este ano de 2021, aonde se comemora, portanto, os 150 anos em que São José é tido como o protetor, o padroeiro da Igreja Universal. O nosso Papa Francisco escreve, portanto, no dia 8, na verdade escreveu o ano passado, no dia 8 de dezembro de 2020, no dia da Imaculada Conceição, o Papa Francisco presenteia a Igreja, portanto, com esta carta: Patris Corde, coração de Pai. E o Papa traz alguns elementos importantes para que possamos refletir. Com o coração de Pai, assim José amou a Jesus, designado nos 4 evangelhos como filho de José. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho amado do Pai, o Verbo encarnado, é filho de José. E São José procura amar ele com um coração de Pai. Os 2 evangelistas que puseram em relevo a figura de São José
é São Mateus e São Lucas. Hoje, de um modo especial, o evangelho que nos é narrado é o evangelho de São Mateus. No entanto, eles narram pouco, mas o suficiente para fazer compreender o gênero de pai que era a missão que a providência lhe confiou. Foi a providência misericordiosa de Deus quem confia esta missão a São José. Sabemos que São José era um carpinteiro, desposado com Maria, um homem justo, sempre pronto a cumprir a vontade de Deus manifestada na lei e através de 4 sonhos. Depois de uma viagem longa e cansativa de Nazaré a Belém, viu o Messias nascer num estábulo, por não haver lugar para eles, noutro sítio. Foi testemunha da adoração dos pastores e dos magos, que representam, respectivamente, o povo de Israel e os povos pagãos. Portanto, São José foi testemunha de inúmeros eventos em que nosso Senhor Jesus Cristo foi tido e foi adorado como Salvador, o Messias. São José teve a coragem de assumir a paternidade legal de Jesus, a quem deu o nome revelado pelo anjo. Dar-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Entre os povos antigos, como se sabe, dar o nome a uma pessoa ou a uma coisa significa conseguir um título de pertença, como fez Adão na narração do Gênesis. Portanto, ao conferir o nome Jesus, São José assume verdadeiramente a sua paternidade. E como fez, como vivenciou, como que podemos contemplar a grandeza de São José? A grandeza de São José consiste no fato de ter sido o esposo de Maria e o pai de Jesus. Como tal, afirma São João Crisóstomo, colocou-se inteiramente ao serviço do plano salvífico, mesmo que não compreendendo no primeiro momento, mesmo que diante de um mistério tão grande, São José procura no silêncio abandonar Maria, porque, como bem sabemos, Maria e São José já haviam vivenciado a primeira etapa do casamento judaico. O casamento judaico, ele vivencia 2 fases. Primeira fase, a fase onde o noivo ou o futuro esposo, o esposo, melhor dizendo, neste contexto, quando afirma, já faz esse primeiro voto, ele procura firmar um compromisso com o pai da noiva. Ele dá como se fosse uma espórtula ou um dote chamado mohar, que procura, de certa maneira, conferir este compromisso, aonde este futuro esposo vai respeitar, portanto, este período em que eles mantêm ainda as casas separadas e, após, no caso de Maria, como era virgem, após 1 ano, eles acabam então coabitando. Vem o que nós conhecemos como a fase das núpcias. No entanto, a própria Sagrada Escritura nos revela que Maria Santíssima e São José, eles estavam somente na primeira fase. E diante de tudo aquilo que aconteceu, São José se acha pequeno e poderíamos tomar então esta leitura. Ele decide se afastar, ele decide ficar de fora porque acredita que não foi convidado para tão grande mistério. E o Evangelho de hoje, portanto, nos traz justamente um pouco esta realidade da origem de São José, ou melhor, da origem de Jesus, a origem de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus.
Inicia dizendo que Jacó gera José, que é o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Vale lembrar, amados irmãos e irmãs, que São José também concede a Jesus a graça de pertencer à família ou à descendência de Davi. Por isso ele é o rei de todos os judeus. Jesus vem deste trono real. José, marido, então, esposo de Maria, como diz aqui São Mateus, José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolve abandoná-la em segredo. O faz porque se sente muito pequeno diante de tamanho mistério e tem a impressão de que não foi convidado a fazer parte deste grande mistério salvífico. No entanto, Deus é fiel e Deus também quis que São José fizesse parte da história da salvação. Em sonho, Deus vai comunicando a São José a graça de que ele possa também e deve participar deste mistério. Enquanto José pensava em abandonar, eis que o anjo do Senhor aparece em sonho e diz: José, filho de Davi, então ele concede a Jesus a descendência davídica, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. Ele já tinha firmado o compromisso e estava para então vivenciar o segundo momento, que era coabitarem juntos. O Espírito Santo convence então, tira o medo, a perturbação do coração de São José diante desse mistério que está acontecendo e pede para que ele tome Maria como sua esposa, porque ela concebe pela ação do Espírito Santo. E o filho que ela dará à luz terá o nome de Yeshua, Jesus, Deus salva, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. E quando José então acorda, ele faz conforme o anjo havia mandado. Ele é obediente à palavra de Deus anunciada pelo anjo. Assim, hoje, no dia dedicado a São José, somos convidados a ser atentos ao apelo de Deus em nossa vida e que tenhamos, portanto, também esta docilidade de coração, de um coração que, com toda certeza, é capaz de cuidar, de zelar, de proteger. Assim, para concluirmos, portanto, este momento de nossa reflexão, vou então recorrer à oração que o Papa Francisco coloca na carta Patris Corde. Compensa você, de certa forma, procurar esta carta. Ela não é tão grande e nos revela, portanto, algo importante sobre a vida de São José, toda a sua missão, o seu amor, a sua dedicação para com toda a família de Nazaré, para com toda a humanidade e, sobretudo, Maria e Jesus que estava nascendo. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos, Pai, também para todos nós, e guardai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal, assim seja. Amém. São José, rogai por nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.